Livro de Números, capítulo número 14, versículo número 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Deuteronômio, capítulo número 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, labarrodecanda, labacheia, serebicanda lá e a serebicanda lá, as trecheias, oh Deus. Deus exaltado e rei glorificado, Tu és o Senhor, meu Pai. Tu és aquele que fala, Tu és aquele que ensina, Tu és aquele que promove todas as coisas, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que governa, Senhor. Então eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, Senhor, governa minha mente, governa, Senhor, o meu coração agora, Senhor, oh Deus, governa os meus lábios, os meus ouvidos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, glorifica o Teu nome agora através desta palavra, Senhor. Tu sabes que nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tu sabes, Senhor, de toda a terra que nós necessitamos, Senhor, ou ser ensinados por Ti, Senhor. Então, fala, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor. Fala, Senhor, de toda a terra, Pai, aos nossos corações. Mexe com a nossa vida agora, Senhor da glória, Pai. Mexe, Senhor, de toda a terra, Pai, com Teu povo, Senhor. Anula, Senhor, as minhas emoções agora, meu Senhor, para que floresça agora, Senhor, o poder da Tua palavra, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus, meu Senhor. Então eu sei que Tu me ouves, Senhor, de toda a terra, Pai. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, abaixa um pouquinho o meu microfone, por favor. Irmãos amados, nós lemos aqui dois textos bíblicos, né? O primeiro texto bíblico de Números aconteceu 40 anos antes do segundo texto que nós lemos. Está ali no livro de Deuteronômio. Moisés estava ali falando ao povo, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés estava ali, né? Deuteronômio significa segunda promulgação,
Moisés estava ali falando novamente da lei de Deus, falando ali de tudo o que aconteceu naqueles 40 anos. E por que Moisés fez isso, irmãos? Porque, você sabe, nós lemos aqui, e não lemos todo o texto, onde Deus ali condenou o povo a andar 40 anos pelo deserto. E ele, além de mandar o povo voltar, porque tinham chegado já às portas da terra prometida, mandou o povo voltar pelo deserto, voltem para o deserto. E ele falou assim, que todo homem que saiu do Egito, com mais de 20 anos, morreria no deserto. Não chegaria à terra prometida por conta ali da desobediência, por conta ali de terem inflado a ira de Deus, quando Deus ali mandou o povo, quando Moisés mandou ali os 12 espias espiar a terra. E então, os adultos que saíram do Egito, homens, morreram no deserto. Quem estava para entrar na terra prometida eram as mulheres e as crianças que saíram do Egito, e as crianças que nasceram, ou melhor, as pessoas que nasceram ali durante a jornada no deserto, afinal foram 40 anos, morreram pessoas, nasceram pessoas, e foi necessário, Deus achou necessário que Moisés estivesse ali divulgando novamente todos os preceitos de Deus, todas as vontades de Deus e também tudo aquilo que havia acontecido para que, os erros que haviam acontecido para que o povo de Israel não cometesse novamente aqueles erros. E nós vemos, irmãos amados, algo importante, porque nós lemos um texto aqui muito forte de Deus, que é, na verdade, a condenação do povo de Israel a vagar dias para que pudessem ser tratados ali pelo Senhor, e o Senhor lhe deu uma condenação assim terrível, dizendo, olha, 1 ano para cada dia que vocês ficaram na terra prometida. Ficaram 40 dias, os 12 espias ficaram 40 dias ali visitando as nações que Deus daria ao povo de Israel, e Deus simplesmente falou, 1 ano para cada dia que ficaram ali espiando a terra que foi prometida aos vossos pais. Irmãos, quem conhece Deus, quem já teve alguma experiência com Deus, quem já leu a Bíblia, e quem tem fé no Senhor, e o presbítero Cristiano ministrou aqui a respeito da fé, a definição da fé que se encontra ali no livro de Hebreus, essas pessoas, elas têm que olhar para Deus e entender e compreender que as promessas de Deus, elas estão vivas. As promessas de Deus, elas não morrem no meio do caminho. Muitas vezes as pessoas, elas anulam as promessas de Deus, mas como o nosso Deus, ele é maravilhoso, e a Bíblia diz que a vontade do Senhor jamais deixará de se cumprir. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes uma promessa direcionada a uma vida se perde no meio do caminho e só vai acontecer nas gerações posteriores, porque a vontade de Deus sempre se cumpre. E as pessoas muitas vezes se perdem no meio do caminho e perdem a gloriosa vontade de Deus para as suas vidas, e perdem ali todo o desígnio de Deus para as suas vidas, deixando com que o coração de Deus se entristeça, como Deus se entristeceu em relação àquele povo que foi para a terra prometida, e já tinham, irmãos amados, o povo já tinha vivido as 10 pragas no Egito, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho para o povo passar ali, para atravessar ali, o mar a seco com os seus pés secos. Deus já tinha descido ali no Monte Sinai, e a Bíblia diz que o Monte Sinai tremia porque o Senhor Deus desceu ali no Monte Sinai para falar com Moisés, e ele pegava fogo, o Monte Sinai pegava fogo e tremia. Já tinham vivido todas essas circunstâncias e foram e trouxeram as notícias. 10 dos espias disseram, olha, nós vamos morrer. Deus nos trouxe aqui para que nós morramos.
né? Os nossos filhos serão presas, né, dessas nações, porque são nações fortes, fortificadas, né, muralhas altas, são nações que têm grandes soldados, carros de guerra, e nós vamos perecer e nós vamos morrer nesse deserto. Josué e Calebe, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, se indignaram com aquele relato daqueles 10 espias. Josué e Calebe eram completavam os 12 espias, e eles disseram: não, tudo isso é verdade, mas Deus falou que nós conquistaríamos e Ele vai cumprir a sua palavra. E nós, sabe, irmãos, é difícil até de você, talvez, é difícil até de você compreender uma atitude maluca, insana, louca, daqueles 10 espias que chegaram ali para reportar ao povo, né, notícias, e tentando inflar o povo contra Moisés, para que ali eles pudessem retornar à escravidão, voltar ao Egito como escravos, como eles eram na época em que Deus trouxe a liberdade àquele povo. E eles estavam tão dominados, irmãos, sabe, pela influência satânica, que a Bíblia diz que esses 10 espias inflaram tanto a multidão, que quando Josué e Calebe falaram, né, a multidão quis apedrejar os dois. A multidão quis apedrejar os dois e matar os dois que defendiam ali a fé, que defendiam ali o cumprimento de uma palavra, de mais uma palavra, né, irmãos? De mais uma palavra, porque Deus já vinha demonstrando que a sua palavra se cumpria, Deus já vinha demonstrando que a sua palavra, né, acontecia de forma verídica e verdadeira ali no meio daquele povo. E Deus interviu para que Josué e Calebe não fossem mortos. E Deus, a Bíblia diz que Deus desceu com uma nuvem, como Ele sempre fazia, no tabernáculo, e falou a Moisés e deu essa notícia: vão vagar 40 anos, para que as vossas iniquidades estejam sobre os seus ombros. E vocês terão a experiência do meu desagrado. Irmãos, nós que vivemos ao lado de Deus, nós temos que compreender e entender, né, que quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para o Senhor como aquele que rege o mundo. Nunca pense que o teu Deus, Ele é fraco. Nunca pense que o teu Deus não tem autoridade para fazer qualquer coisa. Nunca pense que o teu Deus não pode te ajudar. E nunca pense que o teu Deus te abandonou. Existem inúmeras blasfêmias que o próprio povo de Deus diz, né? Alguns dizem assim: Deus se esqueceu de mim. Outros dizem assim: Deus não gosta de mim. Outros dizem assim: Deus não me ouve. Todas palavras blasfêmicas, todas blasfêmias, porque Deus jamais poderá se esquecer de alguém, porque Deus jamais deixará de amar alguém, porque Deus jamais deixará de cumprir a sua palavra, né, com alguém. Mas as pessoas, elas insistem em mergulhar nas suas dificuldades, nos seus problemas, né, lançando sobre Deus um jugo que jamais estará sobre ele, e entristecendo e anulando as coisas que são de Deus nas nossas vidas. Nós que somos dependentes de Deus, nós esperamos a ação de Deus. Nós somos fiéis, nós não deixamos com que as dificuldades e as lutas deste mundo abalem a nossa fé. Nós, né, muitas vezes, irmãos amados, nós vamos avançando, algumas vezes até engatinhando, mas nós avançamos e não nos prostramos.
porque o Senhor Deus é presente nas nossas vidas, porque o Senhor Deus tem promessas para as nossas vidas, e porque Deus sempre cumprirá as promessas nas nossas vidas. E se as coisas algumas vezes não acontecem, talvez seja porque as pessoas estão vagando pelo deserto para aprenderem, para aprenderem a viver ao lado de Deus, para aprenderem a ter fé, para aprenderem a não pecar, para aprenderem a não blasfemar, para aprenderem a viver segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas vontades. Irmãos, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é soberana, porque as nossas vontades para o nosso mundo estão todas sujeitas às vontades de Deus, devem estar sujeitas às vontades de Deus. Se a vontade de Deus anula a nossa vontade, nós anularemos as nossas ações. Se a vontade de Deus vai contra as nossas vontades, nós desistiremos das nossas vontades. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, porque a vontade de Deus gera bênçãos, porque a vontade de Deus sobre as nossas vidas transforma a nossa história e faz com que nós vivamos segundo as promessas de Deus. E as promessas de Deus são só coisas boas, irmãos. Deus não te chamou para você viver humilhado, Deus não te chamou para você viver, uma vida de destruição, Deus não te chamou para viver uma vida mirrada. Deus te chamou, e segundo a palavra do Senhor, para viver uma vida num lugar onde mana leite e mel, aonde tudo o que você coloca a mão prospera, aonde a alegria de Deus sobre a sua vida faz com que nós sejamos abençoados. Aquele que prega, para a sua própria vida, que aquele que vive em Cristo vive sofrendo, primeiro, já blasfemou contra Deus. Segundo, não vive a palavra do Senhor. Terceiro, está longe de conhecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que Jesus disse é que nós viveremos lutando. O que Deus disse quando amaldiçoou o homem por causa do pecado é que nós viveríamos lutando. Do suor do nosso rosto nós comeríamos. E Deus não vai anular a palavra dele para nos abençoar. Deus vai cumprir a palavra dele para nos abençoar. Deus vai cumprir a palavra dele para nos abençoar. É isso que você tem que compreender. Deus não vai, jamais, Deus vai anular a palavra dele para te abençoar, porque ele é santo, porque ele não mente, porque ele não deixa de cumprir a sua palavra. Muito pelo contrário, o Senhor Deus, ele faz cumprir a sua palavra para que nós sejamos abençoados. Só que nós temos que estar sujeitos à palavra do Senhor. Nós temos que estar sujeitos àquilo que Ele fala, para que nós possamos viver as coisas boas de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas estão destruindo as suas próprias vidas? Quantas pessoas estão tendo um sofrimento além daquilo que deveriam ter neste mundo? Porque esse mundo, irmãos, é tenebroso. Esse mundo não é o nosso lugar. Jesus falou isso, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos exilados, caminhando como se fosse o deserto, para chegarmos aonde Deus quer que nós estejamos. Estamos numa jornada, irmãos. Você está numa jornada e você, o Senhor estará contigo e te dará um maná no meio do caminho para te sustentar, e te dará conforto no meio da sua jornada, para que você não se canse. O Senhor dará água quando você necessitar, as suas vestes não se gastarão, as suas sandálias não se gastarão, os seus pés não se incharão, porque você está andando com a presença do Deus vivo, numa jornada. Nós temos que provar a nossa fé. Adão e Eva não provaram a sua fé, desobedeceram. Nós temos que provar a nossa obediência andando por um caminho deserto, porque o homem rejeitou o paraíso.
E nós fomos para o deserto. Não é o mesmo deserto do povo de Israel, que para mim era uma jornada dupla, né? Um deserto duplo, porque... Mas a nossa jornada é uma jornada de lutas, irmãos. Deus não vai tirar a tua luta, Deus vai te dar a vitória na luta. Deus não vai tirar a tua luta, sabe por quê? É na luta que você vai conseguir vencer. É na luta que você vai provar a sua fé para você mesmo. É na luta que você vai se mostrar paciente. É na luta que você vai se mostrar forte. É na luta que você vai, né, olhar para Deus com olhos humildes, né, com dependência total do Senhor. Com dependência total do Senhor, você vai chegar na presença do Senhor e falar: eu preciso de Ti, Senhor. 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 É na luta que nós vamos sentir o conforto e afago de Deus para as nossas vidas. E é lógico que ninguém quer lutas, mas você não vai conseguir evitar isso, irmãos amados, porque, sabe, nós estamos andando por um caminho que é um caminho de lutas. Porque o nosso inimigo, ele não para. Porque o teu inimigo, né, como os inimigos de Israel, né, quantas vezes Deus condenou uma nação, não lembro agora qual é a nação, porque eles foram assim, tão desprezíveis na sua luta, mas tão desprezíveis na sua luta, que eles atacaram Israel pela retaguarda. Atacaram Israel pela retaguarda, onde os cansados, os velhinhos, onde aqueles que tinham menos vigor estavam. E Deus, ele abominou isso. Eu acho que foram os amalequitas, se eu não me engano. Deus abominou isso. E Deus condenou a destruição àquela nação simplesmente porque ela fez isso. Porque lançou um jugo sobre Israel que não deveria ter lançado, usando, né, da falta de misericórdia. Né? E nós, sabe, nós devemos compreender e entender que o nosso Deus está atento a todas as tuas lutas e a todas as tuas palavras e todos os seus sentimentos. Moisés falou assim, depois dos 40 anos, né, que o povo andou pelo deserto lá. Moisés falou assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Deus não muda, sabe? Quantas vezes Deus deixa determinadas situações acontecer na nossa vida, para que nós possamos provar a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor. Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus que guarda as nossas vidas, e Satanás, ele não tem autoridade nenhuma sobre nós. Você não precisa ter medo do teu inimigo, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas. Ele não pode fazer absolutamente nada contra nós. Ele não pode fazer nada. Zero. Você está entendendo? Você está entendendo? Zero. Zero ações. Ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não permita. Que Deus não permita. Que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. E Deus algumas vezes permite que determinadas coisas aconteçam para que nós provemos ali aquilo que nós somos em relação a Ele. Nós não precisamos provar que nós somos nada para ninguém, mas nós precisamos provar que nós somos fiéis, obedientes. Nós temos que provar que nós amamos, que nós adoramos a Deus. Isso nós temos que provar.
Porque o homem um dia rejeitou tudo isso, né? O homem um dia deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, irmãos. Ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele sabia, ele compreendia, ele entendia claramente aquilo que Deus falou, mas ele resolveu dar ouvidos à voz do diabo. E nós hoje temos que provar que nós rejeitamos a voz do diabo para darmos ouvidos à voz de Deus. Sabe, irmãos? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, estava falando assim a respeito de Deus, uma pessoa muito próxima. E ela falou assim para mim, eu sei dessa história, a luta entre o bem e o mal. E eu falei para ele assim, você está enganado, não tem luta nenhuma sobre o bem e o mal. Porque Deus é vitorioso, já determinou juízo sobre o mal. O mal, ele existe se o homem, se o homem desejar que isso aconteça na sua vida, porque Deus já determinou o juízo sobre o mal, não tem luta nenhuma. Deus não fica lutando com o diabo, Deus não fica ali lutando contra as trevas. Deus já determinou o juízo sobre as trevas. Deus é luz, Jesus é luz, e quando a luz vem, ela anula as trevas. Quando você acende uma luz, as trevas se dissipam. E quando Jesus vem, as trevas se dissipam. Não existe isso de luta entre o bem e o mal, porque jamais Deus permitiria que isso acontecesse, porque, conforme nós dissemos até na semana passada, Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio, expulso da presença do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo disse, em tudo dai graças. O apóstolo Paulo disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não murmure por causa das suas lutas, não reclame por causa das suas lutas, simplesmente apresente-as diante de Deus. Coloque-as diante de Deus, porque Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor fala, a quem nós temeremos? O seu Deus é um Deus bem presente na sua vida. Na angústia, chore na presença do Senhor, sabe? Na tristeza, coloque diante de Deus o teu sentimento, e eu tenho certeza, ouça o que eu vou te falar, eu tenho certeza que o bálsamo de Deus será derramado sobre a sua cabeça, para que você se levante, e ainda um pouco triste você avance, porque logo vem a alegria vem pela manhã, a alegria vem pela manhã, porque Deus vem com bálsamo, porque Deus vem com refrigério, porque Deus vem com paz sobre as nossas vidas. E eu vou dizer para você assim, não existe paz sem Jesus. Talvez você olhe assim, fulano ali vive uma vida tranquila. Não vive, se ela não tem Jesus, ela não tem paz. Não existe chance da pessoa ter paz se não tem Jesus na sua vida, porque Satanás irá anular qualquer sentimento de alegria na vida da pessoa. E as pessoas muitas vezes estão vivendo uma vida falsa, estão vivendo uma vida que aparentam determinadas coisas, e na verdade tem uma vida destruída, uma vida que muitas vezes a pessoa deseja a morte. Quantos milionários aí se suicidaram, quantas pessoas, que tem muito dinheiro, tem lares completamente perdidos, infelizes, destruídos, e fica caçando a restauração da família com um outro, depois com outro, depois com outro, depois com outro, e essa restauração nunca vem, porque está faltando Deus na casa, está faltando Deus no lar, está faltando Deus na família. Quando nós
Colocamos Deus no nosso coração quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando você levantou a sua mão e disse: Senhor, Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. As suas palavras talvez não tivessem a intensidade e o entendimento que talvez você tenha dito nesse momento, porque quando você fala, tu és o meu Senhor, você está dizendo: Jesus, tu és o meu dono. E quando você diz: Jesus, tu és o meu dono, você está dizendo assim: comanda a minha vida. E quando você diz: comanda a minha vida, você se sujeita às ordens do Senhor, você se anula para viver as ordens de Deus. Porque Ele é o teu dono, porque Ele é o teu Senhor. E porque você, por conta própria, decidiu isso. A gente às vezes ouve determinadas orações de intercessão e tem uma oração assim que as pessoas muitas vezes fazem pela ansiedade, pela vontade, mas é uma oração que Deus jamais vai cumprir. Que é assim: Senhor, salva determinada pessoa. Não existe intercessão que faça Deus salvar uma vida. Não existe poder de oração que faça Deus salvar uma vida. Talvez a tua oração seja assim: Senhor, faça com que ele tenha um encontro contigo. Senhor, faça, com que, as escamas dos olhos caiam. Você pode orar dessa forma, porque esta é a verdadeira oração intercessória que tem assim amparo no coração de Deus. Agora você chegar assim: Senhor, salva determinada pessoa. Nunca, jamais Deus vai fazer isso, porque a salvação está ligada à obediência a Deus. A salvação está ligada a ter entregue verdadeiramente a sua vida a Jesus. Ninguém poderá, com o poder da intercessão, fazer com que Jesus salve alguém. Muito pelo contrário, Jesus virá com juízo sobre a vida dela, baseada nas atitudes que ela teve. Conforme se diz muito por aí, a salvação é individual. E é a verdade. A salvação é individual. Nós devemos, nos lembrar disso sempre, que nós estamos indo por uma jornada. E o objetivo de Deus é te colocar na terra prometida. O objetivo de Deus é um dia que você entre na terra prometida e você não vai sair mais de lá. Quem entrar nesta terra não vai sair mais de lá. E a própria Bíblia diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. A tua recompensa virá de Deus, e a promessa de Deus se cumprirá na tua vida. A sua jornada de luta, a sua jornada aqui de sofrimento às vezes, será recompensada por Deus, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais dor, já não haverá mais tristeza, já não haverá mais angústia, já não haverá chance do homem pecar, porque todas as coisas foram feitas novas. As coisas velhas se passaram e Deus fez coisas novas. O próprio Senhor Jesus, nas visões que ele deu ali a João no livro de Apocalipse, ele mostra a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, tudo novo, porque o homem vai viver um momento novo. Não vai ser o mesmo momento que Adão viveu, mas vai ser algo novo. Algo novo de Deus, aonde não haverá necessidade do sol, porque o Senhor brilhará e nos iluminará, onde não haverá noite nem dia, porque a luz do Senhor estará presente todo o tempo, Todo o tempo. Então são momentos novos, e a tua recompensa você alcançará. Então não deixe que o teu inimigo fale aos teus ouvidos, dizendo, que nada, Deus falou lá, mas não quer dizer nada, é tudo mentira. O que está escrito na Bíblia não vale. E você vai ficando pelo caminho, irmão.
sabe? Porque é como os 10 espias que convenceram uma multidão a respeito da mentira do diabo. Eles convenceram a multidão a ouvir a voz do diabo. E quando Josué e Caleb disseram para eles ouvirem a voz de Deus, a multidão queria matá-los, conforme nós já dissemos aqui. Que você não seja esse que vai ouvir no meio da sua jornada palavras inspiradas por Satanás, para que você, se perca neste caminho, se prostre e talvez morra no meio da sua jornada. E a morte no meio da jornada, irmãos, significa desobediência, porque, aquele que anda com Cristo na sua jornada terá sempre a vida eterna, ao lado de Deus, porque no dia da sua morte, findou ali a sua luta, e a recompensa de Deus vem através do juízo do Senhor. Se você olhar aqui, irmãos, aquilo que Moisés ainda falou, ele disse assim, ou ele falou, então Deus falou, Moisés falou, olha, Deus quis provar vocês, quis saber o que estava no coração de vocês e se vocês guardariam os mandamentos dele. E aí ele falou assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus viverá o homem. Eu gosto muito desse versículo bíblico, né? Jesus ele citou esse versículo bíblico quando foi tentado ali pelo diabo no deserto, né? Jesus estava no deserto ali se consagrando para começar o seu ministério, né? 40 dias, 40 noites já jejuando, e apareceu Satanás lá. Apareceu Satanás lá, na presença de Jesus, e ele olhou para Jesus e falou assim, olha, você está com fome, né? Você está com fome. Ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus olhou para ele e falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus viverá o homem. E é interessante, irmãos, porque a necessidade do homem, Jesus tinha uma necessidade, ele era homem, e ele precisava de pão para comer, e Satanás veio para tocar naquilo que ele necessitava. Ele veio ali para tocar o dedo na ferida. Satanás veio, olhou e falou assim, e foi lá e tocou o dedo na ferida. E Jesus respondeu com o poder da palavra de Deus, dizendo, que para ele o mais importante é aquilo que vem de Deus. E depois que Jesus foi tentado 3 vezes, e nas 3 vezes Jesus usou versículos bíblicos para contradizer Satanás, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram com pão. Só que um pão, irmãos, procedente da alegria de Deus. Só que uma providência vinda do Senhor, sem mácula, uma providência vinda do poder da fé e da obediência da pessoa. Aprenda a vencer aquilo que te incomoda, aprenda a vencer, aquilo que Satanás diz para você como sendo bom, supre a sua necessidade aí, faz isso, pratica aquilo, faz aquilo outro, e você vai receber aqui, se você fizer isso daqui, você vai receber aquilo que você tanto quer, você vai receber. Fala aí você responda para Satanás como Jesus falou para Pedro, Quando Jesus falou que ia morrer, e Pedro falou, Senhor, vamos formar um general aqui, vamos pegar as espadas e vamos guerrear aí contra o seu inimigo. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás.
para trás de mim, Satanás. Use destas palavras quando ele vier, sabe, tentar que você pratique atitudes que vão contra Deus. Você não precisa pecar para ser abençoado. Você não precisa enganar para ser abençoado. Você não precisa roubar para ser abençoado. Você não precisa corromper para ser abençoado. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa se manter fiel ao Senhor e a bênção virá. Só que a bênção virá duradoura. Ela não vai sair pelos dedos da sua mão como Satanás faz. Ele dá e depois tira muito mais do que ele deu, né? Aprenda a ser fiel para que você seja abençoado, né? Com a intensidade que Deus deseja que você seja abençoado. A bênção de Deus gera alegria e paz. O resultado do engano e da mentira gera sofrimento e dor. Sabe? Às vezes a pessoa luta tanto por algo, faz tanta coisa errada por algo, e quando vem aquele algo é o motivo da sua destruição, né? A pessoa rouba, constrói um império, de repente vem um bandido lá e tira a vida da pessoa. E rouba algo que a pessoa lutou tanto para construir, por meios ilícitos, por meios ilegais. Sabe, irmãos, isso tudo acontece. Eu não estou contando uma historinha aqui fantasiosa. Eu estou contando a história de algumas vidas. Eu estou contando a história de algumas vidas. Você pode acreditar nisso, porque, sabe, a Bíblia diz o resultado daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Irmãos, faltou tudo no deserto e Deus mandou alimento do céu. Deus mandou o maná. Sabe o que significa a palavra maná, irmãos? Quem sabe o que significa a palavra maná? Maná significa... O que é isso? Maná significa o que é isso? Porque o povo, quando viu cair o pão do céu, disse: o que é isso? O que é isso que está caindo do céu? Né? E ali Deus ensinou o povo a colher daquele alimento toda manhã, como se fosse orvalho. Então, o alimento caía pela manhã como se fosse orvalho. E a Bíblia diz que o maná tinha gosto de bolo de mel. Deve ser gostoso, né? Bolo de mel. E a Bíblia diz que cada um deveria pegar na quantidade que fosse necessária para se alimentar, nem a mais, nem a menos. E o povo, né? O povo desobediente resolveu guardar o maná, e a Bíblia diz que no dia seguinte o maná criava bicho. Fedia e criava bicho. E Deus, quando viu a atitude do povo querendo guardar o maná, e Deus falou: não é para guardar, é para comer só o necessário, só para colher só o necessário. E a Bíblia diz que quando o sol vinha, o maná derretia. Então, caía um monte. As pessoas tinham que pegar aquilo que era necessário, porque depois derretia com o sol. E as pessoas pegavam mais, e Deus abominou essa atitude, dizendo: Moisés, esse povo é muito desobediente. O povo continuava a ser desobediente. Aí Deus falou assim: na sexta-feira, vocês peguem o dobro. Vocês peguem o dobro, porque no sábado não haverá maná. Não cairá do céu o maná. E vocês têm que se alimentar, então vocês peguem o dobro. E o povo pegava o dobro e não apodrecia da sexta para o sábado. E aí, irmãos, quando Deus falou isso também, sabe o que aconteceu? Um monte de gente foi no sábado pegar o maná. Só que não tinha.
O povo era terrível. O povo era terrível. Deus falava um negócio e o povo fazia completamente o contrário, não acreditava em Deus. Queria suprir as suas necessidades, queria levar vantagem. E Deus vinha para Moisés e falou assim: Moisés, não aguento mais esse povo. Eu falei que não era e estão querendo fazer. Então que você sabe, irmãos, você olhe para a palavra de Deus. Acredite que Deus cuida de você. Não vai faltar alimento. Jamais faltará alimento. Tanto é que o Senhor fala no Salmo 90, né, se eu não me engano, Salmo 90, o Senhor fala assim, que Ele nunca viu, né, um servo seu, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca viu, né, um servo de Deus e a sua descendência mendigar o pão. Davi falou assim. E essa é a verdade, irmãos. Deus cuida de você como um filho, e Deus é um pai que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele vai cuidar de você. Ele jamais vai deixar de cuidar de você. Ele jamais vai deixar de te dar sustento. Ele jamais vai deixar de te dar vestiduras, vestes para você se vestir, ainda que seja necessário que as suas vestes durem 40 anos. Ainda que seja necessário que as tuas vestes durem 40 anos. Algumas pessoas acho que já torceram o nariz, né? Vou enjoar. Vou enjoar, tanto ver uma roupa. Eu tenho roupa que, da época que eu era solteiro, tá certo que não serve mais, né? Mas tinha uma foto, tinha uma blusa de frio lá, que eu tirei uma foto com a Rosana quando eu namorava com ela lá, que ficou um bom tempo lá, né? Mas não serve mais, né, irmãos? Mas agradeça a Deus, porque, sabe, tudo que acontece na sua vida tem a mão de Deus. Tudo que acontece na sua vida tem a mão de Deus. Eu sempre olho para tudo que aconteceu com a minha vida. O irmão sabe, eu tenho 60 anos, né? Tudo que aconteceu na minha vida. E eu lembro dos cuidados de Deus com a minha vida, de todas as providências que Deus deu. E aí eu me lembro para frente, quando começa a vir a ansiedade, né, eu começo a olhar para frente assim e falar assim, Deus não vai deixar de cuidar de mim. Deus não vai deixar, sabe, de me confortar, de me amparar. Deus não vai deixar, né, de fazer tudo aquilo que Ele fez no passado. Muito pelo contrário, Ele vai fazer mais, Ele vai fazer mais, Ele vai fazer mais. Porque Ele conhece as necessidades, porque Ele conhece tudo aquilo, né, que Ele pode oferecer a nós também. E quanto mais fiel você é, mais Deus derramará bênção sobre a sua vida. Quanto mais você provar a sua fé, mais forte você será. Mais forte você será na presença do Senhor. O Senhor Deus, só para nós encerrarmos aqui, o Senhor Deus, Ele fala assim, sabe, pois, no teu coração, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Todo homem, irmãos, todo homem que é disciplinado por Deus, o homem deveria agradecer a Deus e não ficar bravo com Deus. Se Deus nos disciplina é porque nós necessitamos de disciplina. Se Deus dá bronca em você é porque você precisa ouvir uma bronca. Se Deus quer que você mude o curso de determinada situação na sua vida é porque Ele quer o seu bem. Porque Ele quer o melhor para a sua vida. A voz de Deus deve ser ouvida sempre. A voz de Deus deve ser ouvida sempre.
porque a voz de Deus vai gerar bênção sobre as nossas vidas. Não tente, anular a voz de Deus. Não tente anular a palavra. Não tente anular aquilo que Deus disse. Não acaba bem essa história. Porque todas as vezes que nós queremos viver uma vida, segundo a nossa inteligência, segundo a nossa sabedoria e segundo os nossos princípios, não acabará bem. Porque os nossos desejos, eles têm que estar sujeitos aos desejos de Deus. Já falei isso aqui hoje. Se você fizer isso, você será abençoado. Nós não lemos aqui, mas Moisés disse assim ao povo: vocês vão entrar na terra prometida, ele falou. Vocês vão entrar na terra prometida. Mas quando vocês entrarem lá, e vocês conquistarem a terra, e vocês verem que a terra é rica, é abundante, quando vocês comerem leite, quando vocês tomarem leite e comerem mel, quando tudo que vocês plantarem brotar, quando vocês se tornarem prósperos, que vocês entendam que foi o Senhor teu Deus que fez tudo isso. E Moisés falou: porque é o Senhor que dá a vocês vigor para que vocês possam adquirir riquezas. Sabe, irmãos, nós devemos olhar para Deus e agradecer pela abundância que Deus nos dá. Pela abundância que Deus nos dá. Porque o nosso Deus é um Deus, que gera bênçãos. E Deus gera bênçãos abundantes. Como Deus prometeu, Moisés falou assim: olha, vocês agradeçam a Deus. Não pensem que foi vocês, porque foi o Senhor teu Deus. Porque foi Ele que deu a vocês o vigor para que vocês possam adquirir riquezas. Irmãos, ter um coração agradecido é um princípio de adoração. E o homem carece de adorar a Deus. Coração agradecido, quando você tem um coração agradecido, é muito fácil você chegar na presença de Deus e adorá-lo. Porque aquele que tem um coração agradecido se sente indigno daquilo que Deus faz. Coração humilde se sente indigno daquilo que Deus faz. Um coração sincero, verdadeiro em relação a Deus, sempre se acha devedor. Sempre se acha devedor a Deus. Sempre acha que está devendo alguma coisa para Deus. E pede perdão por isso. Um coração adorador é um coração diferente, irmãos. Um coração adorador é um coração limpo. É um coração limpo que faz aquilo que Deus nos ensinou na sua palavra através do apóstolo Paulo, quando ele disse assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o homem pode se irar, mas no dia seguinte que o coração dele esteja limpo novamente. E por que o homem pode se irar? Porque a Bíblia diz que Deus se ira e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem os mesmos sentimentos de Deus. O homem tem os mesmos sentimentos de Deus. Só que Deus é perfeito. Nós temos que obedecer a Deus para buscarmos a perfeição. Então, que nós tenhamos coração limpo na presença de Deus. Que a maldade fuja do seu coração. Que a maldade fuja do seu coração. A Bíblia diz que nós devemos ser simples para o mal. Simples para o mal. Desprezar o mal. Que as coisas que são boas façam parte do nosso coração. E aí nós vamos viver como Deus deseja. Aí nós vamos viver uma vida de lutas
mas uma vida de alegrias para a glória do Senhor. Fique de pé, vou orar por você agora. As coisas que são de Deus são perfeitas, irmãos. As coisas que são de Deus, elas são a verdade. Satanás, ele luta para que a mentira faça parte das nossas vidas. Mas que você não dê ouvidos a isso. Porque a verdade de Deus, ela sempre anulará a mentira do diabo. Então, que você nesse momento se apresente diante de Deus. Irmãos, não é hora de nós intercedermos. Não é hora de você interceder, a não ser que seja por você mesmo. É hora de você falar com o teu Deus. É hora de você se apresentar diante de Deus de forma individual. Não adianta você pegar na mão do seu esposo, abraçar sua esposa e falar: Senhor, abençoa ela. É momento de você falar com Deus a respeito da sua vida. A respeito da sua vida. Então fale com Deus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que constrói coisas, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Deus que tem planos. Tu tens planos, Senhor, da glória para este povo, Senhor. Tu tens planos, Senhor, de toda a terra, Pai. E os seus planos, Senhor, da glória não podem ser anulados, Senhor. Ainda que eles aconteçam em gerações posteriores, eles, Senhor, de toda a terra, Pai, acontecerão. Mas nós, Senhor, nesse instante, Senhor, reivindicamos, Senhor, de toda a glória, Pai. Reivindicamos as bênçãos, Senhor. O cumprimento das Tuas promessas para a nossa geração, Senhor da glória, Pai. Para a nossa geração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Altíssimo Deus, vem com bálsamo sobre este povo, Senhor da glória, Pai. Vem com bálsamo sobre o coração, sobre a mente, Senhor. Tu és Deus maior para falar, Senhor, ao coração e à mente, Senhor, de toda a terra, Pai. Tu és Deus que edifica, Tu jamais destrói, Senhor da glória, Pai. A não ser que seja, Senhor, Pai, ó Deus exaltado e rei glorificado por causa do erro e do pecado, Senhor. Pai, constrói, Senhor, de toda a glória, Pai, algo novo, Senhor. Constrói, Senhor, sobre a Tua igreja aqui, Senhor, que está reunida em Teu nome, Senhor da glória. Constrói, Senhor, coisas novas, Senhor, de toda a terra, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o condutor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale, Senhor, claramente, Senhor, a cada vida que aqui está, Senhor. Que a Tua voz é audível, Senhor. Porque a Tua voz, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, fala ao homem, Senhor. Que a Tua voz, Senhor, ecoa nos corações, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, Pai. Nesse instante, nesse momento, meu Senhor, eu vou contra, Senhor, toda obra satânica, Senhor. Eu vou contra, Senhor, porque eu vou em Teu nome, Senhor da glória. Eu vou em nome daquele que tem autoridade. Então eu vou contra
contra, Senhor, para destruir e para banir toda a obra de Satanás destas vidas, toda ilusão, toda mentira, tudo aquilo que Satanás plantou nestas vidas. Eu dou ordens agora, em nome de Jesus, que caia por terra e pereça, que rache como as muralhas de Jericó, que caiam como as muralhas de Jericó agora. Estas são as minhas ordens, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, para que, Senhor, haja alegria e paz nestas vidas, Senhor. Socorre com teu manto santo, Senhor, de toda a glória, Pai. Socorre, Senhor, de toda a glória aquele que está aflito, Senhor. Socorre, Deus. Socorre, Deus, aquele, Senhor, de toda a terra que tem, Senhor, se inundado na tristeza. Socorre aquele, Senhor, que tem deixado, Senhor, Pai, as forças desse mundo, Senhor, abalarem as suas estruturas. Mas eu digo agora, no poder da Tua palavra, Tu és a nossa força, Senhor. Tu és a força do Teu povo, Senhor. Então, aonde há abalo de estrutura, Senhor, eu rogo a Ti agora, Senhor, Pai, que Tu venha, Senhor, a consertar as brechas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Papai, eu falo a Ti, Senhor. Eu falo a Ti, Senhor. Eu falo a Ti, Senhor, em nome do Senhor desta igreja, meu Senhor, em nome daquele que recebeu a autoridade de Ti, Senhor da glória, Pai. Ricalabalabasheia, seribicambalabalabasheia, seribis. Selevama irilon, drinclimi, claia, suriamba, privilichalamanicando, rivichelevigalabehastra, jeremelebelaba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 sheia, cadiatra, recholobicandalabachurianda, ricandalabalabalabalabasheias, brecnicharraceis, porque o nosso Deus é forte e poderoso, porque o nosso Deus rompe barreiras, porque o nosso Deus quebra os grilhões, porque o nosso Deus, Ele, Senhor da glória, porque o Senhor despedaça, o Senhor despedaça os ferrolhos de ferro, o Senhor quebra as portas de bronze, o Senhor quebra as portas de bronze, porque o Senhor é aquele que desfaz todas as obras de Satanás. O Senhor é aquele que desfaz todas as obras do diabo. Então, em nome de Jesus, eu determino agora. Em nome de Jesus, eu determino agora e ordeno que seja desfeita, que role para trás. Que role para trás toda a obra de Satanás. Que role para trás toda a força do inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Que role para trás toda a obra satânica que tem oprimido e trazido tristeza, angústia. Que role para trás, que seja desfeita esta obra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo espírito maligno agora, eu ordeno, em nome de Jesus, que cada um dê a mão, que cada espírito demoníaco dê a mão um ao outro, para saírem agora, todos juntos, pelo caminho que o Senhor Deus determinar agora, em nome de Jesus, agora sai, para a glória do santo nome do Senhor, porque o Senhor é luz e vida, porque o Senhor é poder, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças pela manhã. O Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. O Senhor é aquele que transforma a sua vida. Ele transforma a sua história e te põe de pé, para que você possa vencer, para que você possa vencer, para a glória do santo nome do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, para
haja vitória. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado.